Olá, meu nome é Rafael Viana e hoje eu vou falar para vocês sobre a transformação de um microempreendedor individual para o porte de microempresa. Se os negócios vão bem e o seu empreendimento está crescendo, chega um momento na vida do microempreendedor individual, mais popularmente conhecido como MEI, em que ele precisa fazer a transição da sua MEI para o porte de microempresa, também conhecido como ME. Isto porque o MEI oferece uma série de restrições ao empresário, como limite de apenas um funcionário contratado, pagando um salário mínimo ou o piso da categoria, não poder ter participação em outra empresa como sócio ou titular, um quadro limitado de atividades permitidas pela legislação e um faturamento anual máximo. No ano de 2019, este limite está em R$ 81 mil. A transformação do MEI para ME pode ser feita a qualquer momento por opção própria do empreendedor ou por comunicação obrigatória. Vejamos agora as diferenças. Opção própria. Quando um empresário deseja tornar-se um ME, ele pode solicitar o desenquadramento da condição de MEI. Este desenquadramento por opção própria só terá efeitos a partir de janeiro do ano seguinte, exceto quando o pedido de desenquadramento tenha sido feito no próprio mês de janeiro, pois neste caso o desenquadramento já será válido para o próprio ano em que o pedido foi feito. Essas mesmas condições de desenquadramento se aplicam também quando o faturamento bruto da MEI ultrapassa até 20% do limite de faturamento anual. Ou seja, se o MEI faturou até R$ 97.200, ele pode ficar no MEI até o final do ano e se transformar no ME somente no ano seguinte, em janeiro. Transformação por comunicação obrigatória. O desenquadramento da condição do MEI deve ser feito por comunicação obrigatória sempre que o empresário precisa se livrar de alguma das limitações do MEI, como, por exemplo, exercer alguma atividade vedada ao MEI ou incluir algum sócio. Neste caso, o pedido de desenquadramento terá efeito a partir do primeiro mês subsequente ao pedido. Há também uma terceira condição, quando o MEI fatura acima da margem de tolerância. Neste caso, quando o MEI supera a margem de 20% de tolerância sobre o limite de R$ 81 mil, a Receita Federal entende que essa empresa está indevidamente enquadrada no MEI e deve ser tributada retroativamente como ME no regime tributário Simples Nacional desde 1º de janeiro do próprio ano em que ocorreu esse excedente. Além de ter que pagar os impostos retroativamente, a empresa vai pagar multa e juros correspondentes ao pagamento em atraso de cada um dos meses anteriores, já que as datas de pagamento estarão vencidas. Para evitar essa penalização, é importante sair do MEI por comunicação obrigatória antes de extrapolar o limite de faturamento. Vale ressaltar que efetuar o desenquadramento é apenas a primeira etapa do processo de transformação do MEI para ME. Vejamos agora como funciona esse processo completo. Antes de começar a transformação do MEI para ME, é muito importante verificar se a sua empresa possui uma inscrição estadual. Caso possua, antes de começar qualquer etapa da transição, é necessário fazer um certificado digital para a sua empresa, caso ainda não tenha, pois ele será indispensável na etapa de solicitação de viabilidade da Receita Federal. Vamos agora às etapas. Etapa 1. Desenquadramento. A primeira etapa do processo é solicitar o desenquadramento do MEI no portal do Simples Nacional da Receita Federal. A depender da data da solicitação, a efetivação do desenquadramento pode levar de 1 a até 10 dias úteis. Etapa 2. Formalização do desenquadramento na Junta Comercial. Em alguns estados, como São Paulo, é necessário realizar uma atualização do cadastro da empresa na Junta Comercial mediante o protocolo presencial de alguns documentos assinados pelo titular do MEI. Esse procedimento basicamente informa à Junta Comercial que a sua empresa está deixando de ser uma MEI. É necessário então aguardar a aprovação dessa atualização cadastral para seguir adiante com as demais etapas do processo. A depender da demanda da Junta, essa etapa pode levar até 6 dias úteis. Etapa 3. Pedidos de viabilidade. Uma vez que o cadastro está atualizado, é possível então iniciar os procedimentos de avaliação de viabilidade perante a Prefeitura, Junta Comercial e Receita Federal. Isso é necessário para que os órgãos verifiquem se as mudanças pretendidas são viáveis ou se possuem alguma irregularidade que impediria o processo de avançar no final. Deve-se então aguardar a liberação da viabilidade desses 3 órgãos para seguir adiante, algo que pode levar entre 10 a 20 dias úteis, a depender da disponibilidade dos órgãos. E agora vamos à etapa 4, formalização da alteração contratual na Junta Comercial. Com os pedidos de viabilidade aprovados,
Agora é necessário realizar um último protocolo presencial na junta comercial, desta vez já apresentando o comprovante de pagamento das taxas exigidas, assim como toda a documentação que formaliza as características da sua ME, tais como o nome empresarial, o tipo societário da empresa, as atividades econômicas que vai realizar, quem serão os sócios, dentre outros detalhes. É fundamental revisar todos os documentos antes de assinar e protocolar na junta comercial, pois qualquer erro nos dados submetidos será identificado pela junta comercial e vai gerar uma exigência de retificação, o que pode atrasar bastante a conclusão do seu processo. Uma vez protocolados os documentos, é necessário aguardar o deferimento do processo na junta, que será seguido pela atualização automática do CNPJ na Receita Federal. Em algumas cidades, como São Paulo e Brasília, é necessário ainda realizar uma última etapa, que é a atualização do cadastro da empresa na Prefeitura, para que as próximas notas fiscais emitidas fiquem com os dados corretos da empresa. E com isso, o seu processo de transformação de MEI para ME estará finalizado. É importante estar ciente que o tempo para a conclusão do processo depende de uma série de fatores, como a atenção no fornecimento dos dados para evitar indeferimento do processo e a celeridade na assinatura dos documentos que precisam ser protocolados em tempo hábil. Atenção! Esse procedimento é irreversível até o ano seguinte, portanto é importante estar seguro de que realmente deseja tornar-se uma microempresa, uma vez que a tributação paga vai aumentar consideravelmente. Vamos agora falar um pouco do que dói no bolso do empresário, a mudança de tributação. Quem tem uma MEI está acostumado a pagar uma taxa fixa mensal com um valor aproximado de R$ 52, independentemente da empresa ter obtido faturamento ou não. Ao pagar essa taxa, todos os impostos do MEI já estão contemplados. Ao se transformar no ME, a empresa deixa de pagar uma taxa fixa mensal e passa a pagar impostos que variam de acordo com uma série de fatores, como o faturamento anual da empresa, as atividades que a empresa desenvolve e também o regime tributário escolhido. Normalmente, o regime tributário mais vantajoso para quem sai do MEI e vira um ME é o do Simples Nacional, com uma tributação inicial sobre o faturamento que costuma variar entre 6% a 15,5%. Porém, em alguns casos, um outro regime tributário pode ser mais vantajoso, como por exemplo o regime lucro presumido. Para entender as diferenças entre o Simples Nacional e o lucro presumido, preparamos um artigo em nosso blog. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos societários que o MEI pode escolher depois que ele vai se transformar num ME. Depois dessa transformação, além do empresário ter que escolher o regime tributário, ele precisará escolher também o tipo societário da empresa. Os tipos societários mais utilizados por micro e pequenos empresários são a empresa individual, a EIRELI, também conhecida como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e tem também a Sociedade Limitada, também conhecida como LTDA. Para saber qual tipo societário mais adequado ao seu negócio, confira o artigo no nosso blog sobre tipos societários, que está aqui também abaixo na descrição do vídeo. E agora vamos às principais dúvidas de quem é MEI e quer se transformar no ME. É possível emitir notas fiscais durante o processo de alteração do MEI para ME? Bom, caso a sua alteração para ME envolva a mudança do endereço para uma outra cidade ou estado, o acesso ao sistema da prefeitura fica indisponível até o final da alteração, o que impediria a emissão de notas fiscais durante esse processo de transição entre estados ou cidades. Tá? Então fiquem atentos a isso. Mas se a sua alteração não prevê uma mudança de cidade, é possível emitir notas fiscais. No entanto, é necessário ter um certificado digital instalado no sistema da Agilize ou otorgar uma procuração para o CNPJ da Agilize para que nós possamos manter a regularidade da sua empresa durante esse processo de transição para ME. Atenção! Todas as notas fiscais emitidas durante a alteração já estarão sujeitas a uma tributação sobre o faturamento como ME e não mais a taxa fixa do MEI. Isso já acontece logo após o primeiro desenquadramento do processo. Então fiquem atentos a isso. Outra dúvida. A Agilize faz a contabilidade da minha empresa enquanto o processo de alteração não é finalizado? Sim, nós fazemos. Para isso, se o seu MEI ainda não tinha um certificado digital do tipo SNPJ, será necessário outorgar procurações na Receita Federal e na Prefeitura. Essas procurações devem ser cadastradas presencialmente nos órgãos. Para evitar isso, é importante que a sua empresa já tenha um certificado digital previamente antes de iniciar
ou processo de alteração. Outra dúvida: minha empresa terá alguma pendência após o desenquadramento? Bom, após o desenquadramento inicial do processo, a sua empresa já passa a ter novas obrigações fiscais e contábeis, como o envio de declarações acessórias e pagamento de taxas municipais. Além disso, é muito comum encontrar irregularidades retroativas no MEI, seja por falta de pagamento da taxa mensal ou por falta do envio das declarações obrigatórias, como por exemplo a GFIP, que é uma declaração previdenciária. Todas essas pendências precisam ser regularizadas. Outra dúvida: a Agilize regulariza as pendências retroativas do MEI? Sim, nós oferecemos essa regularização retroativa como um serviço adicional. Durante o processo de alteração, avaliamos a situação do MEI e preparamos um orçamento de regularização, caso o MEI tenha pendências acumuladas. Outra dúvida: o número do meu CNPJ muda? Não, o número de CNPJ do MEI continuará o mesmo após a transformação para ME. Sair da condição de MEI e tornar-se um microempresário é um passo muito importante na vida profissional de um empreendedor, e por isso merece ser bem planejado para que a sua empresa não fique irregular. Para isso, você pode sempre contar com o suporte da Agilize. Acesse agilize.com.br e converse com um de nossos consultores. E hoje ficamos por aqui. Para aprender mais sobre a transformação de MEI para ME, não deixe de visitar os links na descrição do vídeo. Eu sou Rafael Viana e este foi mais um vídeo da Agilize, primeira contabilidade online do Brasil. Obrigado e até o próximo vídeo.